E a gente vai falar sobre a pandemia no Brasil e em Cuba. Aqui foram registrados nas últimas 24 horas 1.553 mortes pela Covid-19, totalizando 374.442 óbitos, lamentavelmente, até agora. Desde o início da pandemia já são 13.941.828 casos. Hoje, o Brasil é epicentro da pandemia. O país tem 3% da população mundial e 12% das mortes no mundo em relação à pandemia, em relação à Covid. E Cuba terá em breve a primeira vacina latino-americana contra a Covid. Bom, a gente convidou aqui para conversar sobre vacina, sobre pandemia, o Gustavo Cabral, imunologista, PhD, pesquisador da USP e FAPESP, e lidera pesquisas de desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus, a chikungunya, zika vírus, no Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Olá, Gustavo, bom dia, prazer em recebê-lo. Olá, Marilu, sempre bom estar aqui com vocês e com todos, podendo falar para todos os ouvintes que estão tentando buscar algumas informações além daquele padrãozinho. Então, assim, é muito legal estar aqui com vocês, muito bom mesmo. Que bom, prazer é o nosso. E a gente convidou também, Gustavo, para bater um papo aqui com a gente, o embaixador Pedro Monzon, ele que é cônsul-geral de Cuba em São Paulo. Enquanto a gente vai falando aqui, vamos ver se a conexão é feita, né, com o Pedro Monzon. Enquanto isso, a gente vai falar aqui sobre a comparação, né, enfim, do Brasil com Cuba, né? Cuba tem aí 40 candidatas a vacinas, né? Só que os cientistas cubanos se concentram em 5, as mais promissoras, que são a Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus, Abdala e Mambisa, né? Os ensaios clínicos aí mais avançados são da Soberana 2 e da Abdala. E a gente vai repercutir daqui a pouquinho com o Pedro como é que está a situação, né, dessas vacinas. E eu queria que você falasse também, Gustavo, como é que você está vendo aí Cuba, né, com tantas vacinas aí em estudos e 2 aí já quase na reta final para ser aprovada pela OMS, e a gente sabe das dificuldades, né, de Cuba em relação enfim, a todo um problema, né, que existe, enfim, de bloqueio, né, de Cuba, e mesmo assim, né, estamos nessa situação. E nós aqui, eu acho que se você estivesse lá em Cuba, Gustavo, você já estava aí com a tua vacina praticamente pronta, né? Qual que é o paralelo que você faz, então, do Brasil e Cuba nessa pandemia em relação à vacina? E eu queria que você falasse também hoje em relação à sua vacina, que é a vacina que vocês estão pesquisando aqui na USP. Então, você citou um ponto aí bem interessante, essa questão do bloqueio. O paralelo basicamente é que Cuba tem um bloqueio externo muito grande, mas tem um suporte interno fora do comum. Então, se você tem um suporte interno para desenvolver medicamentos, vacinas, se você está com... Porque assim, não adianta a gente achar que pode fugir da política, entende? Então, assim, não adianta. A gente não vai fazer ciência sem um suporte político, mas de jeito nenhum. A gente não vai ter uma estrutura interna de qualidade para ter estabilidade no desenvolvimento científico sem uma política de suporte para a gente, mas de jeito nenhum. Essa é a diferença. Cuba tem esse bloqueio externo violento, fora do comum, mas internamente tem um suporte para desenvolver estudos que em pouquíssimos lugares você vê. Então, basicamente é isso. E ela enfrenta o mundo, mas internamente tem um foco muito grande. E também tem conexões pontuais que também são importantes. Embora esse bloqueio, entre aspas, do mundo... Quando fala do mundo, vamos falar dos Estados Unidos. Vamos ser objetivos, né? Estados Unidos e colaboradores, né? Porque se Estados Unidos são bem claros. Não faz negócio com Cuba, ou se não faz negócio com Cuba, porque esse é meu parceiro, é bem claro. Ao mesmo tempo, tem países que batem de frente com os Estados Unidos e não está nem aí. Você fala sobre o histórico de desenvolvimento científico e tecnológico da Rússia, é muito grande. Já é centenário. Então, assim, essa conexão dá uma certa leveza para a troca de informações, tá?
essa conexão com a China também. A China tem investimento e crescimento fora do comum, assim, para o desenvolvimento científico e tecnológico, e também colabora demais com troca de informação, porque ciência é coisa interessante, ciência é uma questão de conexão com o mundo, tá? Conexão com mentes. Se a gente tem esse tipo de diálogo, muitas vezes a gente está parado em um pequeno ponto, sabe? Uma gotinha ali de água, e a gente tem um diálogo com um pesquisador lá de Cuba, da China, da Inglaterra, e aquilo esclarece, as coisas andam muito mais rápido. Então, assim, essa conexão também é muito importante para eles, fora do comum. E que eu acho uma pena a gente não ser tão mais próximos assim, para ser honesto, porque a gente demonizou Cuba aqui. Essa é a realidade, né? Esse governo demonizou a relação com a Cuba, assim, e é de uma estupidez tão grande que fica assim, até difícil de explicar. Por que eu estou falando isso? Porque assim, Cuba tem produzido e oferecido muitas coisas, como vários outros países, tá? Vários outros países. Cuba tem oferecido muito conhecimento, tem aquele mais médicos, a gente tem que agradecer eles pelo resto da vida. Eu espero que a gente não precise nunca mais, porque talvez a gente... quando eu falo que a gente não precisa, é porque eu espero que a gente tenha nossas próprias condições de caminhar, entende? Mas eu tenho certeza que se a gente precisar, serão eles que a gente vai procurar, e eu tenho certeza que eles vão colaborar. Então, assim, a gente tem que agradecer muito por aquilo, mas além, a gente tem produzido muita coisa. Até falei aqui da última vez sobre interferon tipo 1, que seria uma arma muito boa para combater viroses, deveria ser testado muito mais aqui no Brasil contra o coronavírus. Quando surgiu na mídia aqui, demonizaram, sabe? Essa relação, por exemplo, com pesquisadores brasileiro e Cuba, se a gente quiser ter a vacina que estão produzindo aqui e compartilhar nossas tecnologias, tem que fazer essa conexão, caso contrário a Anvisa nunca vai aprovar, entende? Então, assim, eu acho uma pena, porque acho que todos perdem, para ser honesto, mas ao mesmo tempo, para bancar essa relação, o pesquisador, além dele ser um grande técnico, ele tem que ter habilidade muito boa de lidar, inclusive, com a mídia. Tá? Você faz uma relação, conexão com Cuba, por exemplo, falar, ó, Gustavo Cabral está trabalhando em parceria com Cuba. Você tem que saber ter uma relação muito boa de dialogar e falar tecnicamente, politicamente, socialmente. Nós estamos porque é de extrema importância para Cuba e para o Brasil. E vamos continuar. Acabou, sabe? Porque não é fácil assim, se bancar, justificar e trabalhar. Porque as portas fecham. Literalmente, as portas fecham. Pode ter certeza, assim. Vindo do governo federal, as portas fecham. Em meu caso, tudo bem, que as portas já estão fechadas, tudo bem. Continua trabalhando. Pois é, o Gustavo, a gente está aqui com dificuldade, deixa eu só ver aqui, a gente ainda não conseguiu o contato com o Pedro, mas vamos nós, Gustavo, vamos nós tocando aqui o barco. Eu fiz até eu pesquisei um pouco aqui os dados de casos e óbitos de Cuba, e para efeito de comparação, né? Então eu peguei aqui a cidade de São Paulo e Cuba, que mais ou menos 12 milhões de habitantes, um pouco mais aqui, um pouco menos lá, mas talvez seja um número para a gente comparar. Cuba teve 92 mil casos, 92.474 casos, e São Paulo teve 778.851, né? E Cuba registrou 512 óbitos e São Paulo 25.463 até agora, né? Cuba adotou aí medidas, né, Gustavo, bastante rígidas, restritivas para conter a doença, teve apoio financeiro, fez e faz campanha educativa pelos meios de comunicação e redes sociais. Agora, aqui no Brasil e aqui em São Paulo, particularmente, no estado de São Paulo, a gente está voltando uma flexibilização, voltando uma fase antes, né? Inclusive, as entidades que são ligadas à saúde, especialistas, estão pedindo até para o STF 21 dias de lockdown, né? Para a gente tentar conter essa pandemia. Eu já fiquei sabendo de uma das entidades que está participando, que pediu esse 21 dias, que parece que caiu na mão aí do Marco Aurélio.
Melo, e parece que ele já considerou um tema bastante urgente, pertinente, então a gente pode ter alguma novidade, né, talvez daqui a algumas horas, né, ou dias. Mas, Gustavo, como é que você vê essa flexibilização e essa comparação, né, esses dados tão díspares, né, entre, por exemplo, São Paulo e Cuba? Sabe o que acontece? Em termos de comparação, é válido, é lógico, sabe? Questão numérica e tal, espaço. Mas, assim, o que afeta São Paulo e todo o resto do Brasil foi sim, a falta de ação inicial, tá? A gente não tem um comitê de combate à crise. As coisas básicas que se faz quando tem uma crise ou quando tem qualquer epidemia, não precisa nem ser pandemia, epidemia ou guerra, qualquer, sabe? Você tem um comitê que discute, que forma equipes multidisciplinares para tomar decisões gerais e pontual, assim, sabe? Para trabalhar naquilo. Isso para montar estratégia de combate. Nós não temos. Então, assim, isso é um nível de absurdo que nós estamos vivendo, que acaba afetando o Brasil inteiro, por exemplo, São Paulo. Diferente, Cuba, entre outros países, já montaram outra estratégia. Assim que surgiu, eles montaram muito a estratégia de combate ao vírus. Foi bem direcionado, assim, com o uso, como eu falei, uso de estudos de medicamentos contra o vírus, porque mesmo não sendo medicamentos específicos, são medicamentos que colaboram no controle, o desenvolvimento de vacina, e o principal, você até citou, é um projeto de orientação social. Aqui nós tivemos o contrário, aqui nós tivemos um programa federal de desorientação social. Então, consequentemente, fica complicado a gente controlar isso. E aí, quando a gente chega aqui para o estado de São Paulo, nesse quesito nessa questão de flexibilização, ela é natural após os resultados mostrarem, tá? Então, a gente faz aquele período de lockdown, no mínimo 14 dias, analisa os dados e aí vê, vamos ter mais 1 ou 2 semanas, sim ou não, mas o que vai falar são os dados. Os dados agora não mostram segurança para flexibilizar. Os dados agora são os mesmos de antes da flexibilização. Então, se está flexibilizando agora, do lockdown, e nem houve um lockdown tão bem feito assim, mas enfim, os números agora são os mesmos de anteriores. Então, qual o motivo, então, para ter entrado? Se nós estamos já saindo com os mesmos números, entende? Não faz muito sentido. Então, não era para ter entrado. Se nós estamos saindo com esses números, não era para ter entrado. Sabe? Sem dúvida, Gustavo. Agora a gente já vai anunciar aqui, que já está um tempinho que ele já está em cena aqui, quem está acompanhando pelo YouTube e pela TVT, o embaixador Pedro Monzón, cônsul-geral de Cuba, aqui em São Paulo. Olá, bom dia, Pedro Monzón, prazer em recebê-lo. Bom dia, um prazer, uma oportunidade que me dão. Obrigado, muito obrigado. Pedro, eu e o Gustavo aqui, a gente já falou muito aqui sobre Cuba, mas agora você é o representante aqui oficial. Eu queria que você falasse sobre essas vacinas, né? A gente estava falando dessas 5 mais promissoras, Soberana 1, 2, Soberana Plus, Abdala, Mombiza, enfim, os ensaios clínicos mais avançados são da Soberana 2 e da Abdala. Tem já novidades em relação à Organização Mundial da Saúde sobre essas vacinas? Quando é que a população cubana vai começar a ser vacinada efetivamente? Quando vai terminar? E as dificuldades, né, que vocês enfrentaram aí, também por conta desse embargo aí de mais de 60 anos aí promovido pelos Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Ya el amigo Gustavo habló algo de nuestro sistema de salud y los medicamentos que se han producido gracias al gran desarrollo de la biotecnología cubana por 35 años. El resultado... Eu acho que eu vou ter que ir traduzindo aqui para quem não acompanha o espanhol muito bem. Então, devido ao desenvolvimento de 30 anos da biotecnologia em Cuba, né, graças a isso, é que está possibilitando agora a concretização dessas vacinas. Pode continuar, Pedro. A gente vai fazendo um pouquinho a tradução aqui junto. Eu vou falar lentamente.
Hay 5 vacunas, como dijiste. Abdala y Soberana son las más avanzadas. Están en la última fase, la última etapa de la última fase del ensayo clínico 3. En total deben estar vacunados ya más de 90.000 solamente en el ensayo, en la zona de La Habana y en la zona oriental, más un estudio de intervención, que es como se le llama, que está vacunando a más de 200.000. Si quieres paro y sigo diciendo, ¿no? O Abdala e Soberana está na última fase, na última etapa, né, do ensaio clínico. Já foram vacinados aí nessa etapa, né, desse ensaio clínico mais de 90.000 pessoas em Havana e também na zona oriental, e estão vacinando mais também 200.000, né? Pode continuar. É um estudo de intervenção. En mayo debe estar vacunada prácticamente toda la ciudad de La Habana, unos 2 millones de habitantes, con estos candidatos a vacunas, pero que se están usando ya prácticamente en condición emergencial. Portanto, em maio, praticamente toda a população de Havana, né, 2 milhões aí de habitantes, serão já vacinados em maio. Y en agosto, 6 millones de habitantes de Cuba, quiere decir poco más de la mitad, porque en la población de Cuba es unos 11.200.000 habitantes. Portanto, só queria que você repetisse o número exatamente da população de Cuba. 11 millones, pouco mais de 11 milhões. 11 milhões. Então, praticamente a metade da população já estará vacinada nesse período. Em agosto. Até agosto, tá. Vamos a producir, ya se está trabajando en eso, unos 100 millones de vacunas este año, lo que es suficiente para vacunar a los cubanos y para también vincularnos, comerciar a precios razonables y solidarios com outras organizações e países do mundo. Muito bem, eles vão produzir, os cubanos, 100 milhões de vacinas, né? Suficiente para vacinar toda a população de Cuba, mas também haverá comercialização com outros países. E exatamente isso, né, Pedro? Vai ter um preço diferenciado para os países mais desenvolvidos que queiram a vacina cubana e um outro valor menor para os países mais pobres, é isso? Correcto, es una política solidaria, es como tú dices. La OMS todavía no ha aprobado la vacuna. En la práctica, casi todas las vacunas que se están utilizando ahora están sin aprobar en estado emergencial, prácticamente todas. Bom, então a política é solidária de Cuba, a OMS não aprovou a vacina, né, de forma definitiva, o que a gente vê é realmente de forma emergencial, e enfim, e aí continue agora, Pedro. La vacuna se va a aprobar en Cuba cuando termine la fase 3, si es exitosa, que todos esperamos que sí, y después que lo apruebe, se registre en Cuba, la OMS considera sua aprovação. Perfeito. Então a vacina vai ser aprovada em Cuba quando termine exatamente essa fase 3 e depois é que a OMS vai registrar essa vacina. El representante, en Cuba hay un representante de la OPAS y de la OMS. Él es muy optimista, ha seguido muy de cerca los ensayos clínicos y tiene muchas esperanzas de que sean aprobadas las vacunas. Então, em Cuba tem representantes da OPAS e também da OMS e ele está otimista, né? E tem esperança realmente que se aprove aí brevemente. Ahora, eso lo hemos hecho a pesar del bloqueo. Nosotros vivimos y sobrevivimos a pesar del criminal bloqueo de más de 60 años de los Estados Unidos. Então, a gente faz tudo isso, né? Cuba está desenvolvendo essa vacina apesar do bloqueio, esse bloqueio criminoso, e Cuba segue sobrevivendo e, inclusive,
produzindo vacina, apesar desse bloqueio de mais de 60 anos dos Estados Unidos. Muchos recursos necesarios para contener la pandemia, los Estados Unidos lo han bloqueado. Muitos recursos necessários que são fundamentais para o bloqueio da doença estão sendo bloqueados pelos Estados Unidos. Muchos países y organizaciones y personalidades pidieron que durante la pandemia aflojaran, relajaran el bloqueo. Y lo que hicieron fue reforzar, hacer el bloqueo todavía más agudo. Então, muitos países e organizações pediram que durante a pandemia não tivesse esse bloqueio, mas foi exatamente o contrário. Foi aí que teve mais bloqueio, mais fechamento de portas, né? No caso para Cuba, né? Biden había dicho que iba a seguir la política de Obama. Hasta ahora no ha cambiado una sola de las medidas terribles que aplicó Trump. Ni una. Dice que Cuba no es una prioridad y que no va a seguir necesariamente la política de Obama. Bom, portanto, no caso, na política de Obama não mudou nada, no Trump também não mudou nada, não é isso? E agora se espera, te pergunto, Pedro, se espera uma mudança neste governo Joe Biden em relação a esse embargo? Nosotros esperamos que sean sensatos, civilizados, inteligentes. Hasta ahora no ha sido así. Esperamos que seja sensato, civilizado essa relação, e é possível, a ideia é que se mude essa relação de Estados Unidos com Cuba. La posición de Cuba es tener buenas relaciones con los Estados Unidos. A posição de Cuba é ter boas relações com os Estados Unidos. Cuba no bloquea a los Estados Unidos, no le impone nada. Cuba não bloqueia os Estados Unidos, não bloqueia em nada. Ellos deben romper el bloqueo, terminar el bloqueo sin ningún condicionamiento. Eles têm que romper esse bloqueio sem nenhuma condição, sem nenhum condicionamento, enfim, por parte de Cuba. Somos iguales. Esa posición arrogante de que no somos una prioridad, etcétera, arrogante y malvada, tiene que terminar. Es absurdo. Cuba nunca va a ceder, nunca se va a arrodillar. Opa, essa é uma posição arrogante dos Estados Unidos, é um absurdo, e Cuba não vai ficar de joelhos para os Estados Unidos, nunca, não está e nunca ficará de joelhos. De rodilha, muito bem, Pedro. Bom, então é isso, a gente agradece aqui, a gente já está em cima da hora em relação à nossa entrevista com o tempo. Eu agradeço aqui o Gustavo Cabral, ele que é um imunologista, PhD, pesquisador da USP, da FAPESP, lidera pesquisas aí de desenvolvimento da vacina brasileira aqui. Muito obrigada, Gustavo. Deixa eu só falar. Comentar o final, pode comentar que a gente quero sim, porque os trabalhos têm andado muito bem com Cuba, como ele tem bem representado, e eu queria inclusive saber, não sei, talvez outro diálogo para falar sobre a possibilidade de fazer esses testes aqui no Brasil, se há essa possibilidade, por exemplo, com fase 3, como teria isso acontecido, e se vocês têm algum tipo de associação, aqui, colaboração aqui no Brasil, e desde já, caso queira fazer essa colaboração, eu vou ter o maior prazer de estar junto com vocês. Inclusive, você falou sobre que já tem representantes da OMS, da OPAS, se quiser, se achar interessante, eu vou ter o maior prazer de estar junto com vocês nesse trabalho. Como é que você vê, Pedro, essa proposta do Gustavo? Eso, el estado de las relaciones actuales políticas entre Cuba y Brasil hoy en día no ha dependido de Cuba. As relações entre Cuba e Brasil não têm dependido aí de Cuba. Los médicos cubanos se fueron debido a agresiones innecesarias y absurdas. Os médicos cubanos foram embora devido às agressões absurdas. Por eso un ensayo 3 aquí tendría que romper la barrera de la política.
para ter ensaio 3 aqui da vacina cubana, tem que romper exatamente essa relação política, né? Que yo lo veo difícil. Hay grupos que están promoviendo la vacuna cubana aquí en Brasil, con ese mismo propósito. Ele acha que é difícil, né, ter essa relação, né, restabelecida, acho que com o atual governo, né, Bolsonaro, e apesar que existem já diálogos, né, não é isso, Pedro? No, a pesar de que hay grupos de amigos solidarios y de personas vinculadas a la salud que están promoviendo la vacuna, tratando de que haya un ensayo 3 en Brasil. Perfeito, é um grupo de amigos solidários para que realmente tenha esse ensaio 3 aqui da vacina cubana no Brasil. Conta comigo. Já gostei. Pronto. A gente vai continuar depois essa conversa, que infelizmente a gente tem que terminar, porque o jornal vai terminar. Está uma boa conversa, a gente teve um probleminha no começo, né, Pedro? Claro. Mas eu agradeço demais aí a participação do Gustavo Cabral, né, que eu já apresentei, e do embaixador Pedro Monzón, cônsul-geral de Cuba em São Paulo. Muchas gracias, Pedro Monzón. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Gracias, Gustavo. Quisiera conocerte. Pídeles mi WhatsApp y nos comunicamos. Perfeito. Eu faço a ponte entre os dois. Um abraço. Até mais. Tchau. Cuídense. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.